Muito bem, pessoal, muito bom dia. Está começando o Desperta ICL de hoje, segunda-feira. Hoje é 27 de novembro, 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito bom dia a todo mundo que nos acompanha. Tudo bem com vocês? O pessoal já está chegando no chat, já está deixando aí o seu recado. Eu sempre peço todas as manhãs, claro, que se você puder, diga de onde você está assistindo este programa. Nós temos espectadores do mundo todo, né? Então, muito obrigado pela companhia, muito bom dia para quem já tá por aí, já tá comentando, já tá trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo também. Eu acho muito legal quando as pessoas compartilham coisas que estão acontecendo por aí, né? Eu já falei, no ano que vem acho que a gente vai arrumar um jeito de eu conseguir ler um pouco mais os comentários de vocês aqui no nosso estúdio, tá bom? Por enquanto, seguimos assim. Mando um beijo e um abraço para todo mundo que já tá chegando por aí. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Este programa está ao vivo em todos os canais do ICL Notícias, também no canal do Eduardo Moreira, no canal do Leandro Demore, lá no YouTube. Leandro Demore sou eu, no caso, né? E também, claro, em várias outras redes sociais, você nos acompanha pelo Twitter, pela Twitch, pelo Instagram, pelo Facebook e, enfim, pelas mais famosas, digamos assim, né? Claro, nós concentramos os nossos esforços um pouquinho mais lá no YouTube, que é onde a galera assiste mais este programa. Estamos tendo uma audiência aí muito boa, inclusive, né? Final do ano, toda a audiência da imprensa dá aquela caída, porque as pessoas já estão um pouco cansadas de ver notícia, né? Normal, todo mundo focando no Papai Noel, afinal de contas, né? Porque é exatamente isso que precisamos fazer, mas esse programa segue aqui todas as manhãs como um dos principais programas noticiosos do Brasil. Temos uma audiência incrível aqui, sempre colocamos aí 13, 14, 15, 16, 17 mil pessoas ao vivo, online, assistindo nossos programas somente nas redes sociais, mas estamos também ao vivo na nossa rede. Então, muito bom dia a quem nos acompanha pela TVT, TV Aberta São Paulo, Grande São Paulo, pela TV Quirimurê, TV Aberta Salvador e Grande Salvador, e também pela rádio, nos acompanhem também pela Rádio Brasil Atual em São Paulo e pelos queridíssimos da Rádio Heliópolis, a nossa nova rádio parceira aqui da nossa rede. Então este programa está chegando aos ouvidos também dos rádio ouvintes. Eu sempre falo, se você quiser assistir este programa, assista. Se você quiser apenas ouvir este programa como bom e velho radinho, também você pode fazer isso pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis, tá bom? Muito obrigado, muito bom dia a quem nos acompanha aí, o pessoal, os rádio ouvintes. Claro, se você quiser simplesmente ouvir este programa também, você pode através dos aplicativos das redes sociais, né? Acordou de manhã lá, tá organizando a galera para ir para a escola, tá se arrumando para ir para o trabalho, tá organizando o café da manhã, tá chegando no trabalho, né? Muita gente chega do trabalho nesse horário, esquecemos disso, né? Quer dizer, este programa não esquece, né? Um tempo atrás, tinha muita gente reclamando e até fazendo piada, né, que o governo brasileiro ia fazer, os governos estaduais até eu acho que iam fazer ponto facultativo, né, porque ia ter os jogos da seleção feminina de futebol. E como era de madrugada, porque a competição era na Ásia, muita gente falou, mas por que vai fazer ponto facultativo se neste momento não tem ninguém trabalhando? Gente, vocês esquecem que as pessoas estão trabalhando para vocês poderem comer, né? O padeiro tá lá 4 horas da manhã fazendo pão, a pessoa que entrega a coisa tá entregando coisa, o caminhoneiro tá levando o alimento para casa das pessoas, eletrodoméstico, aquela coisa toda. Então tem muita gente, obviamente, que trabalha em horários em que você está dormindo, por exemplo, né? E tem muita gente que nesse horário tá voltando. Já encontrei, inclusive, pessoas que me dizem, né, que me encontram por aí, falam que ouvem o programa quando estão voltando do trabalho, pessoas que trabalham de noite, de madrugada. Então, muito obrigado, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Este é o Desperta ICL e o que nós fazemos aqui todos os dias, né, Jimmy? A gente basicamente lê notícia, né? Mas não igual aquele o seu assistente virtual que você pede para ler notícias, porque a gente também aqui faz, claro, um texto e um contexto das coisas, né? Se é para só ler notícia, a gente não precisa ficar aqui, né? Espero que eu não seja substituído dentro em breve por uma inteligência artificial, né? Que possa ler apenas notícias, porque por enquanto as inteligências artificiais não estão fazendo raciocínios complexos, que é o que esperamos fazer aqui todas as manhãs, né? Então, para você que está chegando agora e não conhece o Desperta, nós estamos ao vivo todos os dias das 7 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta, trazendo as principais notícias que rolam no Brasil, que rolam no mundo também, e claro, tentando explicar um pouco o que está acontecendo por trás da notícia e sempre que a gente acha necessário, fazendo uma crítica da própria imprensa. Tem muito colega jornalista que não gosta disso, mas este programa não foi criado para fazer amigos, né? Nós estamos aqui para informar as pessoas sobre o que acontece. Hoje, aliás,
faremos uma crítica à imprensa em relação a uma notícia muito importante que saiu nos últimos dias e vocês verão o conflito de interesses que existe por trás da notícia que ninguém falou para vocês, né? Claro, sempre vai ter pessoas que estão comentando aqui e ali. Agora, num programa com essa audiência, é só aqui que vocês vão conseguir entender o conflito de interesses que tem por trás de muita coisa que sai na própria imprensa, sendo que a imprensa, obviamente, esconde, né, esse conflito de interesses. Tá bom? Então vamos lá, rapaziada. Ó, para quem não sabe, eu tenho falado todas as manhãs aqui, o ICL agora tem um portal de notícias, né? iclnoticias.com.br. Então, se você tem o hábito de todas as manhãs ou todos os momentos do seu dia conferir notícias lá no UOL, no G1, no Washington Post, no New York Times, no Clarim, no La República, seja lá onde você consome notícias, e falo dos jornais estrangeiros, porque muita gente que acompanha esse programa acompanha o programa de fora do Brasil, né? Então, brasileiros que moram na Espanha, que moram na França e tal, leem a imprensa local, leem também, claro, a imprensa brasileira, através dos portais e também dos sites dos jornais e das rádios e das TVs. Agora vocês têm uma nova opção e é um portal que, olha, está crescendo muito, está muito rápido de navegação, não vai consumir a banda de vocês, não é cheio de banner e pop-up, etc e tal, né? Como muitos sites são, né? Que tem aqueles anúncios e tal, como diz o Eduardo Moreira como é que é? Do chá chinês, né? Da erva chinesa, sei lá como é que o Eduardo fala, né? Do negócio para aumentar o negócio lá, né? Sabe aqueles bannerzinhos? Você tá lendo notícia e de repente tem um negócio lá para você aumentar, né? O seu desempenho, né? No portal do ICL Notícias não tem isso. E também o principal, que é o que faz com que o nosso jornalismo seja diferenciado, né? Não tem patrocínio. Ah, mas por que isso é importante, né? Eu pulo os patrocínios, as pessoas falam, né? Perdão, a pessoa tá lá lendo, né? O site fala, ah, mas tudo bem se tiver um banner ali do Bradesco, não tem problema, eu nunca clico. Bom, não é essa a questão, né, gente? A questão é o seguinte, se tiver um banner do Bradesco aqui no ICL Notícias, vocês vão ter certeza que quem tá pagando ou ajudando fortemente a financiar a operação jornalística do ICL é o Bradesco. Vocês entenderam? E aí, várias das notícias que a gente todos os dias debate, conversa e explica aqui, não serão mais debatidas, conversadas e explicadas. Eventualmente, várias das notícias, inclusive, que passarão a ser publicadas no iclnoticias.com.br, porque sim, teremos novidades por aí, teremos novidades importantes, né? Então, várias das investigações exclusivas que serão feitas pelo time de jornalismo do ICL não poderiam ser feitas se elas atingissem, por exemplo, os interesses do Bradesco. Estou falando Bradesco aqui, poderia ser qualquer outra empresa, né? Poderia ser, sei lá, a Fiat do Brasil, poderia ser a operadora de telefonia, poderia ser qualquer coisa. Gente, quando o dinheiro entra na operação jornalística dessas empresas, o jornalismo sai, tá? O dinheiro entra por uma porta, o jornalismo sai pela outra, né? Nós vimos aí um escândalo, né? Por que não dizer assim, nos últimos meses, que foi publicado por vários veículos de imprensa, inclusive talvez o principal deles que começou, que puxou esse fio, foi o site Intercept no Brasil, mostrando que, por exemplo, a empresa Folha de São Paulo, né, recebe dinheiro da Prefeitura de São Paulo para fazer marketing. Só que isso é publicado em forma de reportagem. E não ficava muito claro para a pessoa que está desatenta na internet, como eu, como você, como 99% das pessoas que estamos na internet. Se estamos na internet, estamos desatentos, né? É assim, né? A gente não está muito atento quando a gente está na internet, né? Você está muito atento quando você está vendo um filme, quando você está brincando com a sua filha, com o seu filho, né? Quando você está lá lendo um livro, aí você está muito atento, concentrando a sua atenção numa coisa só. A internet por si, principalmente as redes sociais, é um antro de desatenção, né? A gente fica rodando lá a timeline para cima e para baixo, clicando em 1000 coisas ao mesmo tempo, abrindo 1 milhão de abas, e isso faz com que a nossa atenção vá para o espaço, né? Então as pessoas que estavam desatentas consumindo lá a Folha de São Paulo, clicavam naquele link e achavam que aquilo era uma reportagem, né? Uma reportagem isenta, como dizem esses meios de comunicação, né? Aqui nós não somos isentos, aqui ninguém nunca falou que é isento, nunca teve essa pretensão, pelo contrário, né? Isenção não existe. Aí, aos poucos foi se descobrindo, graças ao jornalismo feito pelos meios independentes, né? Tem gente que não sabe o que é meio independente, né?
Você não sabe o que é meio independente? Bom, meio independente é principalmente o meio independente da publicidade das grandes companhias. Isso é um meio independente, né? Tem gente que confunde, que acha que meio independente não tem viés, é isento, é neutro. Não, não. Meios independentes têm viés também, não são isentos, não são neutros. Ninguém absolutamente fala isso, né? Agora, são independentes da publicidade. E aí vimos que, aos poucos, a Folha teve que deixar mais claro que aquilo era publicidade. O portal do CL Notícias não tem isso, tá bom? Então, feita a propaganda aqui, coloca nos seus favoritos, clnoticias.com.br, que tem notícia fresquinha todos os dias lá no nosso portal. Vamos lá então, seca não dá trégua e todas as cidades do Amazonas permanecem em estado de emergência. O estado do Amazonas permanece em alerta. O Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental informou que todos os 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência devido à estiagem. O comitê foi instituído em 29 de setembro desse ano para dar conta do que vem acontecendo lá, né? De acordo com a Defesa Civil, o Amazonas tem 598 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa, 150 mil famílias. Os números são baseados nas informações passadas pelas próprias prefeituras. Os dados alimentam o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres da Defesa Civil. Os números são atualizados e corrigidos diariamente, podendo sofrer alterações para mais ou para menos. Desde 1º de janeiro até 24 de novembro, portanto concentrando só esse ano, porque teve uma falta de chuva absurda no norte do Brasil, né? O que não choveu no norte, choveu no sul. Esse ano o desequilíbrio se deu dessa forma, né? Nós temos cidades no sul do Brasil, até agora, sofrendo com chuvas, né? Intensas. Cidades, inclusive, que foram alagadas meses atrás, quando a gente mostrou aqui intensamente, né, a situação dramática no Rio Grande do Sul, essas cidades voltaram a ser alagadas. Santa Catarina também, a cidade de Rio do Sul, a gente viu, né, sofreu um alagamento terrível esses dias, né? Então, só esse ano, até 24 de novembro, 19.426 focos de calor foram registrados no Amazonas. A região sul concentra mais da metade deles, a região sul do estado do Amazonas, com 10.454 registros. Segundo o Corpo de Bombeiros, de 12 de julho a 24 de novembro, foram 2.894 focos de incêndio combatidos pela corporação. Desses, 811 foram registrados em Manaus e 2.083 no interior do estado. Isso, pelo que a gente tem visto e falado sobre as notícias aqui, essa situação, né, agravada pelo El Niño, deve permanecer até mais ou menos abril do ano que vem. Não sei se volta a chover no Amazonas e no norte do país esse ano ainda. Acho muito difícil. Lembrando que estamos, salvo engano, o pessoal pode até comentar no chat aí se eu estiver enganado, mas pelo que eu bem me lembro agora, estamos no período de chuvas no norte do Brasil, né? Então agora deveria estar chovendo mais. E é justamente o momento em que não está chovendo. Quando terminar esse período, vai terminar o período de chuva, então possivelmente teremos aí dias piores pela frente, né? Ainda lá no clnoticias.com.br, cumprimento do Acordo de Paris vai além da Amazônia, aponta relatório. O Brasil não está preparado para enfrentar as mudanças climáticas. A constatação está no relatório Política Climática por Inteiro, documento do Instituto Talanoa, uma organização independente com sede no Rio de Janeiro, escritório em Curitiba e colaboradores baseados em São Paulo e também em Brasília. O levantamento amplo avalia políticas climáticas nacionais e setoriais e mostra que, apesar dos avanços de 2023, com a redução de 22% no desmatamento da Amazônia, o país enfrenta desafios imensos em áreas como transição energética e agricultura. O relatório foi entregue a vários ministros aí pelo Instituto, né? O desmatamento é um dos efeitos nacional e um defeito nacional e precisamos acabar com ele para o nosso bem, disse a presidente do Instituto, Nathalie Utterstel, em entrevista à Agência Brasil. O documento indica que antes da 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que vai acontecer entre 30 de novembro e 12 de dezembro, aliás, o Brasil está viajando para lá agora, né, uma comitiva, e inclusive o presidente Lula está indo para Dubai, né, nos Emirados Árabes. O Brasil tem muito a fazer para cumprir os acordos climáticos de Paris, né? O tratado internacional que resultou da COP21 em 2015 na capital francesa. Especialistas identificaram 17 avanços chamados de firmes, 8 iniciais,
15 em áreas sem progresso e uma área com retrocesso no que se refere políticas públicas em relação a mudanças do clima. O controle do desmatamento na Amazônia e a criação do mercado regulado de carbono são os dois principais pontos da evolução do Brasil nesse caminho, né? Lembrando que o Acordo de Paris prevê emissão de gases de efeito estufa zero até 2050, e nós já vimos na semana passada aqui uma reportagem, se não me engano, do jornal The Guardian, baseado em um relatório da organização Oxfam, mostrando que até 2025 seria, em tese, tá? Vamos lá, negociado em 2015, o Acordo de Paris. 10 anos até 2025 seria, em tese, onde o planeta poderia atingir o pico de emissões. Então, de 15 a 25, já teria que se trabalhar para reduzir as emissões, mas ainda havia uma margem, um lastro, porque isso não se faz do dia para a noite, para ter um pico de emissões em 2025. Dali para frente, até 2050, as emissões deveriam começar a cair. Esse relatório da Oxfam mostra que não vai parar de subir em 2025, e já é muito improvável que se atinja a cota zero em 2050. Por quê? Principalmente, as principais empresas privadas do mundo seguem como grandíssimas poluidoras. As principais empresas privadas do mundo não estão levando o Acordo de Paris a sério, estão fazendo ou nada, ou maquiagem, ou aumentando suas emissões. Claro, várias delas conseguiram mudar a sua matriz, estão diminuindo, mas não é em número suficiente. A maioria está nesse conjunto, ou não está fazendo absolutamente nada, ou está aumentando as emissões, ou está fazendo trabalhos de maquiagem que serve, no mais das vezes, para fazer marketing, mas que não adianta absolutamente nada para o clima, né? Então, esse é o grande problema em relação aos Acordos de Paris. Pesquisador afirma que a população negra é mais afetada pelo calor extremo. Os impactos das ondas de calor extremo são mais intensos para populações de áreas periféricas dos centros urbanos e particularmente para os negros, que representam geralmente a maioria dos moradores dessas localidades. É o que aponta o geógrafo Diosmar Filho, pesquisador da Universidade Federal Fluminense e também coordenador científico da Associação de Pesquisa IALETA. Nessas áreas, diz ele, há menos infraestrutura e menos assistência à saúde, ao transporte, ao saneamento e à moradia. E tudo isso tem relação com a forma como vamos enfrentar os efeitos causados pela mudança climática, no momento das chuvas ou no aumento de temperatura com as ondas de calor. Diosmar observa que bairros periféricos, que geralmente são mais adensados e sem áreas verdes, estão também mais sujeitos a problemas de abastecimento de água e de energia elétrica. Todos esses elementos são apontados como fatores que agravam os efeitos de um dia muito quente. O geógrafo lembra que, nesses dias, é preciso beber mais água. Há áreas onde a água não chega em quantidade e qualidade. Em Salvador, por exemplo, há regiões periféricas que chegam a ficar um mês inteiro sem abastecimento. O estudo está aqui mais detalhado lá no iclnoticias.com.br e claro, né, gente, se está muito quente e você precisa ligar um ventilador ou ar-condicionado, vai faltar luz geralmente onde, né? A gente sabe, inclusive, como as companhias de energia fazem, né? Se tem uma situação em uma cidade, hipotética aqui, tá? Mas já vimos acontecer várias vezes, né? Isso já está tabulado cientificamente. Se tem uma situação em uma cidade onde há um super consumo de energia elétrica e a empresa não tem condições de atender toda a demanda, ela, estrategicamente, desliga a área de algumas regiões para atender outras, né? E em tese deveria fazer um rodízio de modo equânime para várias áreas da cidade. Geralmente quem é que fica sem luz numa situação dessas? Periferia, né? São Paulo, você vai deixar o Jardim sem luz ou você vai deixar Heliópolis sem luz, né? Heliópolis não é periferia no sentido de estar na periferia das cidades, mas é uma comunidade, né? Heliópolis vai ficar sem luz. Claro, não vai ser os Jardins. Quem é que vai ficar sem luz? Ah, mas os Jardins pode, eventualmente. Pode, mas já foi feita essa contabilidade, inclusive, pela imprensa. Quantas horas fica uma comunidade como Heliópolis, ou Capão, etc e tal, e os Jardins, e Pinheiros, e Altos de Pinheiros, etc e tal, e Higienópolis, né? Então é claro que essa pessoa vai sofrer mais. Se está um dia muito quente, tem que beber mais água. Vimos aqui, onde a água chega menos,
onde tem pior qualidade de água, onde há menos árvores, onde há menos parques, onde há menos estrutura para você conseguir levar um dia extremamente quente. Quem são as pessoas que têm que se deslocar mais por transporte público? Transporte público esse que muitas vezes não tem ar-condicionado, o ar-condicionado não está funcionando, né? Quem são as pessoas que têm que ficar mais na parada de ônibus, em beira de estrada, em beira de rua, extremamente quente, sentindo o calor do asfalto? Então tudo isso piora a vida das pessoas que já têm a vida piorada. Tá bom? O estudo completo está lá no clnoticias.com.br. Vamos lá para a BBC News Brasil. O maior iceberg do mundo volta a se movimentar após 30 anos. Tem a foto aqui, olha aí, ó. O maior iceberg do mundo está em movimento depois de mais de 30 anos preso ao fundo do oceano. O A23A, como é chamado, surgiu na costa da Antártida em 1986, mas quase imediatamente encalhou no mar de Weddell para se tornar essencialmente uma ilha de gelo. Com quase 4.000 km², a ilha tem uma área equivalente à metade da Grande São Paulo e mais que o dobro da região metropolitana de Londres. Ao longo dos últimos anos, o iceberg vem se deslocando e agora ele já está prestes a ir além das águas antárticas. O A23A é um verdadeiro colosso e não só em largura dele que impressiona. Essa enorme placa de gelo tem cerca de 400 metros de espessura. Faz parte de uma separação em massa de icebergs da plataforma de gelo Flittner, localizado na Antártida, o continente branco. Na época da separação, o local abrigava uma estação de pesquisa soviética. Moscou despachou uma expedição para retirar os equipamentos da base, temendo que o material se perdesse. Mas o iceberg não se afastou muito da costa antes da sua profunda quilha ancorar com rigidez nas lamas do fundo do mar de Weddell. E agora ele está se deslocando. Aqui tem uma imagem, né, muito interessante mostrando onde ele estava, né, tempos atrás, né? Então aqui, ó, agosto, né, junho de 2020, agosto de 2020, né, o deslocamento dele. Agora, pelo que estão monitorando, os cientistas estão monitorando, né, ele vai possivelmente se deslocar da Antártida e ir em direção a outros mares, né? Olha, para quem quiser saber rapidamente como vai ser o clima em dezembro, né? Para além da emergência climática, se você quiser também planejar o seu Natal, as suas férias, lá no clnoticias.com.br tem informações sobre como vai ser o clima em todas as regiões do Brasil no mês de dezembro. Então chega lá que dá para ver o que vai acontecer na sua região. Vamos lá para a revista Fórum. Milei recua, envia carta a Lula e fala em construção de laços com o Brasil. O presidente eleito na Argentina, Javier Milei, recuou e enviou uma carta a Lula na qual pede a presença do chefe de Estado em sua posse. O convite aconteceu após a visita da chanceler do líder argentino, Diana Mondino, a Brasília, com convite oficial. Após a vitória de Milei, o candidato da extrema-direita na Argentina, fontes do governo brasileiro afirmaram que Lula não estaria presente na cerimônia de posse. O ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, disse que o motivo seriam as ofensas que Milei já proferiu a Lula de forma gratuita. O presidente eleito chegou a chamar o líder brasileiro de ladrão e corrupto. Em pronunciamento depois da eleição na Argentina, Lula publicou que ele não tinha que gostar ou ser amigo de outros presidentes para ter relações diplomáticas. Correto, né? Correto, a presidência não é ocupada pelo cidadão Luiz Inácio, é ocupada pelo candidato que venceu as eleições, que está lá nos representando. Então ele tem que fazer o que é melhor para os interesses da sociedade brasileira, né? Então, tá certo o Lula. O Lula não tem que gostar de ninguém. O Lula vai se encontrar com o Mohammed bin Salman nessa semana, que é o príncipe da Arábia Saudita, que é um dos caras implicado no assassinato e esquartejamento do jornalista Khashoggi na embaixada da Arábia Saudita na Turquia. O cara entrou na embaixada e nunca mais saiu de lá. Depois descobriu-se que ele foi assassinado dentro da embaixada, esquartejado dentro da embaixada. E as investigações implicam diretamente o príncipe da Arábia Saudita. Já falei várias vezes aqui, um bandido esse cara, um bandido, né? Muita gente gosta de falar, né? Ai, mas os ditadores e o Maduro e não sei quem, não há comparação, tá bom? Não há comparação. Grande amigo do Bolsonaro, aliás, o Mohammed bin Salman, né? O Bolsonaro dizia que ele e o príncipe tinham muita coisa em comum, né? Amigão do Bolsonaro. Claro que não é amigo, né? O cara,
príncipe lá vai ser amigo do Bolsonaro, né? Mas o Bolsonaro pintava como grande amigão, né? Agora, o cara é um chefe de Estado, o Brasil tem interesses econômicos na Arábia Saudita, o Lula vai lá se encontrar com ele, não tem que gostar e deixar de desgostar, né? No mundo ideal, o Brasil cortaria relações com todos esses países. Agora, no mundo real, ninguém faz isso com país nenhum, poucos países cortam relações, os Estados Unidos vai lá e corta relações com Cuba, né? Que é uma ilhazinha desse tamanho, né? Agora, cortar relações mesmo com um país grande não corta, por mais barbaridades que esses países pratiquem. Nem com a Rússia cortou, porque está comprando produtos russos através de outros intermediários, né? O petróleo russo está chegando nos Estados Unidos ainda, tá, gente? Para quem não sabe, né? A tal da sanção lá, da guerra da Ucrânia, é uma farsa, porque o petróleo russo passa pela Índia e vai para os Estados Unidos. Só tem um atravessador no meio agora e está pagando mais caro, né? Então o presidente do Brasil não tem que gostar ou desgostar de ninguém, né? Isso é balela de política de rede social. Na carta enviada domingo, portanto ontem, Milei convida Lula para sua posse, que acontece no dia 10 de dezembro. Sei que o senhor conhece e valoriza plenamente o que significa esse momento de transição para a memória histórica da Argentina, seu povo e, naturalmente, para mim e minha equipe, diz a carta. Em ambas, na carta ainda diz, né, que queremos continuar compartilhando áreas complementares em nível de integração física, comercial e internacional. Em ambas nações temos muitos desafios pela frente. Estou convencido de que uma troca nos campos econômico, social e cultural, baseada nos princípios da liberdade, nos posicionará como países competitivos, em que seus cidadãos podem desenvolver ao máximo suas capacidades e assim escolher o futuro que desejam, diz outro trecho da carta, né? Ao final da mensagem, Milei diz que deseja que o trabalho de ambos os presidentes seja frutífero e fala em construção de laços. Olha, tudo que se esperava do Bolsonaro aqui no Brasil, né? Das pessoas que ajudaram a eleger aí o Bolsonaro, né? Fiesp, Faria Lima, imprensa comercial, todo mundo, né? Classe política em peso, todo mundo, toda essa galera aí, comentaristas aí de redes de televisão, né? E tal, esperavam que o Bolsonaro, Exército Brasileiro, Forças Armadas, né? Esperavam que o Bolsonaro ia ser controlado no começo da gestão Bolsonaro, né? Bom, vimos que não adiantou, não foi, né? O Milei, a princípio, tem uma situação um pouco diferente. Por quê? Tem várias coisas diferentes. Mas, primeiro, o Milei, ao contrário do Bolsonaro, não elegeu 100 e poucos deputados. O Milei, ao contrário do Bolsonaro, não chega no governo com uma Câmara favorável. O Bolsonaro tinha uma Câmara favorável. A oposição era a minoria durante o governo Bolsonaro, se somasse os eleitos pelo PSL, que tinha sido, lembram do PSL, né? Partido do Bolsonaro, e os partidos da direita e do centrão, que é direita, né? Centrão é direita, né? O Milei não tem essa base. O Milei elegeu, se não me engano, eu já dei essa notícia aqui, 47 deputados. 47 deputados, você não faz nada na Argentina, nada. O governo Milei fica paralisado e se falar muita bobagem, fizer muita bobagem, corre risco de impeachment, inclusive. O Milei precisou do Macri, direita, da Bullrich, direita, para tentar compor algum tipo de base na Câmara. E vai precisar de peronistas também. Mas Leandro, peronista não é de esquerda. Não, gente, peronista é assim, ó, hoje em dia, literalmente qualquer coisa, tá? Tem peronista de direita, tem peronista reaça, tem qualquer coisa. Por que que isso se dá? É uma explicação histórica complexa, a gente não vai ter tempo de fazer isso aqui. Vamos resumir, basicamente, por que o Juan Domingo Perón, basicamente, foi tudo isso. O Perón teve vários períodos na política argentina, né? Então o Perón foi de esquerda e em outros momentos foi de direita também. Foi linha dura, perseguiu pessoas também. Pois é, né? Um exemplo mais ou menos paralelo, em momentos históricos mais ou menos semelhantes, é o Getúlio Vargas, né? Que foi um trabalhista de esquerda, entre aspas, também, né? Mas foi um ditador também, né? Se alinhou, demorou para tomar posição em relação às potências da Segunda Guerra, por exemplo, né? O Brasil praticamente alinhado com os Estados Unidos e com o Mussolini e com o Hitler, né? Então, o Vargas foi um monte de coisa também, ideologicamente falando. Um homem do seu tempo, como se diz, né, na história. O Perón também. Então, o Milei vai precisar do apoio de peronistas também. Não de kirchneristas. Não haverá, imagino, nenhum kirchnerista que vá apoiar o Perón, né? Agora, o Milei. Agora, peronista, sim. Então, talvez haja um movimento já antecipado do Milei de realmente
se enquadrar ao establishment da direita argentina, né? E vai usar a sua retórica mais para manter a sua base alimentada ali, mas na prática, no dia a dia, talvez, e não sabemos, tá? Talvez, o Milei é um político de extrema direita. A sua vice, que foi eleita, é de extrema direita, tá bom? A sua vice vem de uma família militar, dos militares que colocavam militantes políticos em aviões e jogavam no mar, tá bom? E acha que não tem problema nenhum em relação a isso. Então, vamos deixar claro aqui. Agora, talvez haja sim um movimento de enquadramento cedo, súbito do Milei na Argentina, né? Até porque a direita argentina precisa que o governo Milei dê certo, porque o governo Milei vai privatizar empresas, né? Vocês imaginam a quantidade de empresário argentino e estrangeiro que está de olho nas empresas da Argentina? O Milei está falando que vai privatizar a Petrobras deles lá, a estatal de petróleo. Vocês imaginam a quantidade de gente que não quer comprar esse negócio? Então, assim, ó, é de interesse grande da direita tradicional argentina que o governo Milei dê certo, que não caia, que não cometa loucuras. Então, talvez haja esse movimento de fato, né, gente? Futura chanceler argentina convida Lula para a posse de Milei e manda carta amistosa. A deputada eleita na Argentina e chanceler designada pelo presidente eleito Javier Milei, Diana Mondino, se encontrou, hoje era ontem, né? 26, ontem, né? Se encontrou ontem para a reunião de trabalho com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. O encontro foi no Itamaraty, em Brasília. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, Mondino convidou Lula para a cerimônia de posse de Milei. Mondino e Vieira também discutiram aspectos da relação bilateral entre Brasil e Argentina e o atual estágio das negociações do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Lembrando que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina. Sem o Brasil, a Argentina não faz nada, né? Não faz nada, nada. Eu quero ver se a União Industrial da Argentina e se a União da Agricultura da Argentina apoiam as falas do Milei de romper laços com o Brasil. Isso eu gostaria de ver. Vocês acham que o Milei está sendo enquadrado porque ele tomou um chá de consciência, gente? Não. Claro que não. A direita argentina precisava que ele vencesse as eleições, porque ele era o melhor candidato em termos de musculatura eleitoral. Agora, chega lá à frente dos grandes agricultores da Argentina, à frente da indústria da Argentina, e vai lá, enquadra o cara, fala que romper relações com o Brasil? Não, senhor, eu vendo trigo para lá. Você vai romper o quê? Eu vou vender meu trigo para onde? Romper relações com o Brasil? Não, que é isso? Eu vendo autopeças para a indústria de automóveis do Brasil, eu vou vender para onde essas autopeças? Não vai romper relação nenhuma não, meu filho. Romper relações com a China? Imagina, eu mando toda a minha carne para lá, o meu soja, vai romper relação com a China? Porque é comunista? Não, senhor, vai não. Ah, não vai não. Então há sim uma diferença de ambiente na Argentina em relação ao que tinha no Brasil, né? Vamos ver até onde vai. Em relação ao Lula ir ou não para posse, bom, isso é decisão do Lula, né? Agora, minha opinião, manda o Mauro Vieira e pronto. Tá resolvido, né? O Lula não vai para posse de todo mundo, vai para algumas posses, escolhe, essa vai, essa eu vou, essa não vou, não vou. Por exemplo, o Biden veio para a posse do Lula no Brasil? Não veio, né? Não veio, mandou um representante, né? Então, tudo bem. O Lula manda o Mauro Vieira, que é o chanceler, né? Já que vai falar de relações exteriores, vai para lá, tá representado e pronto. Eu não mandaria nem o Alckmin, né? Não mandaria nem o Alckmin. Não é uma desfeita? Não. Não é uma desfeita. É super comum, aliás, o presidente da República dos países não vai na maioria das posses de presidentes eleitos. Vai numa minoria. Precisa na Argentina? Não precisa. O Milei mandou essa carta, deu essa recuada, tudo bem, legal, ótimo. Ótimo, incrível. Mas mesmo que não tivesse acontecido isso, precisa ir? Não, não é necessário ir. Não há polêmica nenhuma nisso. BBC News Brasil, como União Europeia e Mercosul intensificam negociações para fechar acordo dias antes da posse de Milei. Aqui uma matéria de fundo, né, uma reportagem de fundo, mostrando que reuniões virtuais e presenciais aos finais de semana, com horas de duração, idas e vindas de delegações europeias a Brasília,
há uma perspectiva de decidir apenas aos 45 minutos do segundo tempo o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. É assim que diplomatas dos dois blocos vêm intensificando as negociações para que o pacto seja finalizado antes da posse do Milei. 3 fontes diplomáticas brasileiras e um membro da equipe econômica ouvidos pela BBC News Brasil afirmam que nos últimos dias as negociações avançaram, mas que o principal entrave à conclusão do acordo ainda persiste: as exigências ambientais feitas pelos europeus. Esse acordo é um acordo que está sendo negociado há muitos anos, e o principal ponto é o seguinte, rapidamente, os europeus querem exigir do Brasil que, caso o Brasil descumpra metas ambientais, que seriam negociadas, então, sei lá, meta de desmatamento, meta de queimadas, quantidade de garimpo ilegal, enfim, uma série de metas ambientais, tá? Essas metas entrariam no acordo Brasil-União Europeia, Mercosul-União Europeia. Qual o problema disso? Se o Brasil descumprir essas metas, o Brasil é penalizado comercialmente. Seria justo se houvesse uma contrapartida de penalização. Então, o Mercosul olhar para a União Europeia e falar: se você, por exemplo, descumprir metas de acolhimento de refugiados, né? Isso a União Europeia não quer discutir, né? Vários países da União Europeia fazem parte das alianças militares que vão lá bombardear a Líbia, o Afeganistão, o Iraque, né? Gaza. Não estão bombardeando diretamente, mas há navios de guerra da Grã-Bretanha, da França e dos Estados Unidos no Mar de Gaza. Há dinheiro e tecnologia dos exércitos europeus no exército israelense. Então, os exércitos europeus promovem o caos em vários lugares do mundo e depois uma massa de imigrantes começa a ir para a Europa. Quando essas pessoas chegam lá, a Europa fala: não, aqui não. Aqui a gente não quer vocês. Então o Brasil poderia falar: não, claro, tudo bem, então nós vamos também olhar, né? Já que o meio ambiente é uma causa humanitária necessária, não é uma causa apenas da América Latina. Claro, vocês têm toda a razão, senhores europeus. Nós temos as metas aqui, se a gente descumprir, tudo bem, vai dar problema. Agora vamos olhar para as metas de vocês também. Quais são as metas? Concessão de asilos políticos, acolhimento de imigrantes, poderia ser uma meta, né? O que mais? As proteções comerciais que os europeus fazem em relação aos seus produtos. Poderia ter uma série de metas. Não tem. Então, quem vem apontando isso, principalmente é o governo brasileiro. Olha, a gente não vai assinar esse negócio aqui, porque o que acontece? Entra um Bolsonaro de novo da vida, daqui a 3 anos? Não, pelo amor de Deus, né? Aliás, não pode nem concorrer. Mas entra um outro pateta desses, começa a tacar fogo na Amazônia. O Brasil vai ser penalizado com o comércio exterior. Tem um ano complicado, como é esse ano aqui, de seca extrema no norte do Brasil, tem mais focos de incêndio. Brasil penalizado. Então faz muito bem a América Latina não aceitar os termos do acordo da maneira como eles estão agora, né? Vamos lá para a política internacional. Agricultores da Cisjordânia relatam incursões violentas de colonos israelenses. Agricultores da Cisjordânia têm enfrentado incursões e violência quase diárias por parte de colonos israelenses. A informação é do jornalista Sin Furnes, da rede Al Jazeera. Segundo ela, palestinos que vivem na região relatam medo constante de terem suas casas e terras roubadas. Isso aqui não é novo, tá? Isso aqui não é novo. Projeto de colonização do Estado de Israel e que se intensificou muito com o governo de extrema-direita Netanyahu. Isso aqui não é novo. Os caras vão lá, escolhem uma área, tomam a terra e a casa das pessoas e mandam as pessoas embora. Tá bom? Simples assim. Assim do jeito que eu acabei de explicar. Simples assim. Vão lá, escolhem uma área, falam que vai ser um assentamento e vão lá e pegam as pessoas que moram naquela área e mandam as pessoas embora. E tomam a terra e a casa das pessoas. E quem se recusa é assassinado. Não é nenhuma novidade. Zero. Não tem Hamas nesses lugares, tá?
para quem está perguntando. Não tem Hamas aqui. Aqui ninguém está falando, não existe Hamas aqui. Não tem Hamas. Porque a grande desculpa é o Hamas. Onde tem o Hamas, pode ir lá matar 5.000 crianças. Que é literalmente o que aconteceu em Gaza. Pode, porque tem o Hamas. Aqui não tem Hamas, tá? Aqui não tem Hamas. Tenho medo que minha terra seja roubada. As crianças estão constantemente assustadas e não brincam mais ao ar livre. É muito perigoso, disse o agricultor Ayman Assad, de 45 anos, que relata que ele, a mulher e os 5 filhos estão apreensivos com as incursões. A principal preocupação é com a produção de galinhas do casal. A granja fica distante de sua casa, na área C da Cisjordânia. Segundo ele, os filhos também já não frequentam mais a escola, isso porque o exército de Israel tem bloqueado muitas das estradas da região. Todas são aulas online agora. Assad acrescenta também que houve constantemente ataques ao campo de refugiados em áreas próximas à cidade de Jenin. Podemos ouvir os ataques com explosões e tiros, relata o agricultor. Aqui, vários relatos, né? A Cisjordânia está ocupada por Israel desde 1967. Desde então, cerca de 700.000 colonos israelenses se instalaram ilegalmente no território palestino. E há anos são registrados roubos de terra, além de ataques e destruição dos olivais das pessoas que estão neste exato local. Há pessoas que defendem isso, que acham ótimo, acham incrível, né? Parabéns. Vamos lá na capa do New York Times, só para dar uma olhada muito rapidamente aqui, né? Hoje começa as últimas 24 horas do cessar-fogo em Gaza, e o New York Times está dizendo aqui que há uma possibilidade que o cessar-fogo seja estendido por mais alguns dias. No entanto, ontem eu vi uma entrevista do ministro da Guerra, da Defesa, né, do Exército, não é Defesa, né, do Exército, do comandante do Exército, perdão, do ministro da Defesa, que comanda o Exército em Israel, dizendo que o cessar-fogo vai acabar, ele não falou quando, mas vai acabar, e disse claramente que as negociações em relação à libertação dos demais reféns que estão em Gaza serão feitas sob fogo. Ele falou exatamente isso. Enquanto estivermos lá no campo de batalha em Gaza, vai ter a negociação. Então, falou ontem o ministro, né? Disse que não vai ter cessar-fogo por muito mais tempo, não. Lá na capa do jornal inglês The Guardian também, né? Israel, Hamas, War, o cessar-fogo entra nas 24 horas, né, na reta final, e diz aqui o Guardian que o Netanyahu está sob pressão para estender o acordo. Olha, gente, só para mostrar para vocês aqui mais ou menos como as coisas estão, né, nos jornais europeus, isso aqui é a capa do jornal italiano La Repubblica, um dos dois mais importantes jornais cotidianos, né, italianos. Tem o La Repubblica e o Corriere della Sera, não della Serra, né, muita gente fala que é como se fosse o Correio da Serra, né, não é o Correio da Serra, tá, é o Correio da Tarde, Corriere della Sera, né, buonasera, né, da tarde, tá, um pouquinho de cultura inútil também, né. E aí na capa do La Repubblica, só para vocês terem uma ideia mais ou menos como as coisas estão, isso aqui é mais ou menos generalizado na imprensa europeia como um todo, né, com exceção de alguns jornais ainda, o conflito Israel-Palestina deu uma sumida. Olha aqui, ó. Né? Nada no primeiro bloco, nada no segundo bloco, aqui, ó. Nada no terceiro bloco, quarto bloco futebol, tênis, fofoca de televisão, olha aqui, ó. Isso aqui é toda a capa, ó, do jornal, ó. Aí aqui embaixo, olha aqui onde é que tá, ó, bem longe, né? Aqui embaixo, um destaque bem pequeno, né? Ou seja, enquanto Gaza ainda conta os seus mortos, né? Agora a guerra perdeu o interesse porque, de fato, os bombardeios cessaram nos dias do cessar-fogo, né? Haveria, claro, milhões de histórias para contar sobre esse massacre, mas nós vimos ao longo das semanas todas aqui o viés da imprensa comercial mundial. Nós vimos o viés. E é um viés claramente alinhado aos interesses dos Estados Unidos e da União Europeia, que estão alinhados aos interesses do país Israel.
do regime Netanyahu. Nós vimos isso aqui, né? Eu mostrei várias vezes aqui. Muito bem, gente. Olha só que coisa curiosa, né? Uma matéria hoje exclusiva publicada lá pelo UOL, uma matéria muito boa, assinada pela repórter Juliana Sayuri, que é uma repórter incrível, espetacular. Eu já editei material da Juliana Sayuri, já pude editar material dela, publicar material dela na época, quando eu era editor executivo do Intercept. Deu matérias incríveis, espetaculares, e agora vem com mais uma, né? A Juliana Sayuri, que é aquela tipo de repórter que trabalha de modo sazonal, né? Então, dá uma excelente matéria, mergulha, investiga, né? Organiza, publica de novo. Então, eu sugiro que vocês prestem atenção no nome dela. Geralmente, né? Quase sempre, na verdade, com coisas muito boas. Vejam só. Linhas privadas ganham 4 vezes mais, mas transportam menos que o metrô e a CPTM em São Paulo. Vejam como é gostosa, né? Gostoso demais, né? Privatizar, gostoso demais. Vejam o absurdo dessa notícia. Olha só o que a Juliana Sayuri descobriu. Expectativa: privatizar os trilhos de São Paulo para trazer mais eficiência e economia para o Estado. Realidade: falhas graves nas linhas operadas pela iniciativa privada, enquanto metrô e CPTM, estruturas públicas, ficam no prejuízo. Dados inéditos obtidos pelo UOL revelam que os repasses do bilhete único em 2022 foram 4 vezes maiores para as concessionárias do que para o metrô e para a CPTM. Aí você vai se perguntar, bom, mas eles transportam mais pessoas, né? Afinal de contas, há uma arrecadação do bilhete único, e esse dinheiro é repartido entre as empresas que transportam pessoas em São Paulo, né? Então, se as linhas privadas ganharam 4 vezes mais do que as empresas públicas, a gente imagina que elas transportam 4 vezes mais passageiros. Correto? Não. Falso. O bilhete único é a principal fonte de receita tarifária para as operadoras do transporte público em São Paulo, transporte público e privado, né? No ano passado, estamos falando de 7 bilhões, eu vou repetir, 7 bilhões de reais arrecadados com o bilhete único, que foram repartidos entre as empresas que transportam pessoas em São Paulo, as públicas e as privadas. As privadas ganharam 4 vezes mais do que as públicas. Agora, vamos lá para os números que se importam. Vamos lá? As concessionárias privadas têm sido alvos de reclamações. No ano passado foram 166 falhas, entre trens que pararam nos trilhos, descarrilamentos e até uma trombada na estação Júlio Prestes. O próprio secretário da SPI, Rafael Benin, considera complicada a questão dos repasses. A questão é o seguinte, cadê o número de passageiros aqui, ó? Responsável por mais da metade das viagens de São Paulo, a SP Trans é a primeira na fila, fica com 58% do dinheiro. Logo depois vem as concessionárias. Hoje recebem 10 milhões por dia. Nas atas obtidas pelo UOL, não há menção sobre quanto metrô e CPTM devem receber. O convênio diz a ordem de prioridades nos repasses, mas não diz como é feito o cálculo. Mas uma fonte relatou em off que o governo de São Paulo dificulta o acesso aos dados do repasse. O UOL apurou que a Via Mobilidade e a Via 4 receberam juntas 2 bilhões em 2022 para transportar 500 milhões de passageiros. Olha aqui, ó. 2 empresas privadas, Via Mobilidade e Via 4, receberam no ano passado, só de repasse do dinheiro do bilhete único, 2 bilhões. 2 bilhões. Quantos passageiros transportaram? 500 milhões de passageiros, tá? Já o metrô e a CPTM carregaram mais que o dobro disso, mas ficaram só com 460 milhões. Então vamos lá. 2 bi para iniciativa privada, transportar 500 milhões de pessoas. Para as empresas públicas, 460 milhões. 1/4 do dinheiro, 1/4 para transportar quantas pessoas? 1,23 bilhão de pessoas, o dobro. Então, as linhas públicas transportam o dobro de pessoas, ganham 1/4 do dinheiro
do bilhete único e tem menos falhas. Apesar de tudo isso, tem menos falhas. Porque isso aqui é um projeto. Vocês não acham que isso aqui é um projeto? Você estrangular as empresas públicas para mostrar como elas são ineficientes, como elas não funcionam, como o funcionário público é preguiçoso, é vagabundo, como os trens são sucateados. É claro que são sucateados, né? E não são também sucateados. Mas é claro que vai ser, você vai entrar numa linha privada, vai parecer melhor que a outra. Os caras estão recebendo 4 vezes mais dinheiro para transportar metade dos passageiros. Isso aqui é um escândalo. Reportagem importantíssima, tá na capa do UOL, nesse exato momento, na manchete do UOL, aliás, tá? Jornalismo de primeira linha, feito pela Juliana Sayuri, com documentos. Isso aqui não é a opinião do Che Guevara, do Mao Tse Tung, né? Do Marighella, tá bom? Isso aqui não é a opinião do comunista. Isso aqui são documentos oficiais que mostram a contabilidade que é feita com o dinheiro do bilhete único. Resumindo, 7 bilhões arrecadados em 2022. 2 bilhões foram só para 2 empresas privadas, que transportam 500 mil de passageiros por ano. Já as 2 empresas públicas, que transportam o dobro de passageiros, receberam 1/4 disso. 460 milhões de reais. É claro que vai se olhar de fora, é claro, não funciona. Não funciona. Por quê? Porque é feito para não funcionar. Por quê? Porque é feito assim para vender. É isso. É isso. Fala-se isso há décadas no Brasil. E há décadas a gente ouve discurso, né, de neoliberal, falando que isso é a teoria da conspiração da esquerda, que é mentira, que as empresas são ineficientes, né, tudo isso. Muito bem, quem quiser ler a reportagem na íntegra está lá, como eu falei, na capa do UOL. Gente, olha só. Notícia quente do dia, tá? É uma informação obtida pela reportagem do jornal Folha de São Paulo. Então vamos aqui deixar claro que não é uma informação oficial, tá bom? É uma informação obtida em off pelos repórteres da Folha de São Paulo. No entanto, são excelentes repórteres os dois. Leio, inclusive, notícia com bastante frequência aqui do Bruno Bogacian e a Júlia Chaib, né? Acertam sempre? Não, gente, ninguém acerta sempre. Nem o Messi acerta sempre, ninguém acerta sempre, né? Tá bom? As pessoas acertam e erram, acertam e erram, acertam e erram. Faz parte da vida, né? Agora, acertam mais do que erram. Os dois. Então vamos lá. Lula decide indicar Flávio Dino ao STF. Essa é a notícia quente do dia. O presidente Lula decidiu indicar o ministro da Justiça Flávio Dino para uma cadeira ao STF e também Paulo Gonet para o comando da PGR. O anúncio deverá ser feito hoje, segunda-feira, antes do embarque do presidente para a Arábia Saudita. As escolhas foram confirmadas pelo presidente a aliados neste domingo, portanto, uma apuração que a Folha de São Paulo fez ontem, durante o domingo, ouvindo pessoas próximas ao Lula, segundo reporta aqui os repórteres da Folha, que disseram, sim, vai ser o Flávio Dino. A equipe de Lula calcula que os nomes sejam aprovados no Senado antes do recesso parlamentar, com início em 23 de dezembro. Portanto, se a Folha de São Paulo, na informação que publica hoje pela manhã, estiver correta, e vou repetir, são bons repórteres que trazem informações quase todos os dias na Folha de São Paulo, que muito mais acertam do que erram, porque errar todo mundo erra, é do jogo, né? Agora, muito mais acertam do que erram. Se a Folha de São Paulo estiver publicando essa informação e essa informação se confirmar no fim do dia de hoje ou na semana, Flávio Dino estará no STF ainda esse ano. Lembrando que tem uma sabatina no Senado, a qual o Flávio Dino deverá passar caso seja de fato o indicado do Lula, tá bom? Então, a expectativa é de que essa sabatina aconteça ainda esse ano. Segundo a reportagem ainda, há já um entendimento, um acordo, né, do governo com o Senado para que a sabatina seja feita de fato esse ano. A decisão foi tomada após uma demora inédita de Lula para indicar os nomes, deixando os cargos vagos por mais de 50 dias. Dino era considerado favorito ao posto desde outubro, quando Rosa Weber se aposentou do Supremo.
O presidente dizia a aliados que seria interessante indicar alguém da estatura do ministro para fazer um embate político no STF. A avaliação é que, com a bagagem jurídica que Dino tem, ele é capaz de ser um magistrado influente na corte, lembrando que o Flávio Dino é juiz de carreira, né? O Flávio Dino é juiz, atuou muitos anos na magistratura. Então, vamos ver como é que a coisa anda ao longo dos dias. Eu fico mais preocupado com a indicação desse Paulo Gonet. Paulo Gonet mostrou alinhamento com o Lava Jato, né? Uma série de posicionamentos nos últimos anos aí. Não sei exatamente o que o Lula está pensando, o que tem na cabeça dele, que conversas foram feitas. Um mistério para mim, mistério, né? Acho uma indicação bem arriscada. Aquela indicação, assim, no limite do republicanismo, né? Se é que vocês me entendem, né? Vamos ver o que vai acontecer. Agora, Dino no STF, de fato, agora parece uma realidade. E aí, vai ter jornalista do Estadão, né? Tendo o piripaque do Chaves. Sabe o piripaque do Chaves? O Chaves dá aquele piripaquezinho assim, sabe? Tem que jogar água na cara do Chaves. Vai ter editor do Estadão tendo o piripaque do Chaves hoje, né? Afinal de contas, a grande operação Queima Dino aparentemente não deu certo, né? Eu sou capaz até de dizer que o Lula está indicando o Dino agora, nesse momento, não estou dizendo que por causa disso, né? Mas talvez já tomou a decisão mesmo, muito por causa da matéria horrível, matéria errada, que o Estadão deu em relação à dama do tráfico. Sabe que eu não duvido disso? O Lula tava lá, não, tudo bem, mas de repente a gente deixa pro ano que vem, ou mais pra frente e tal. Aí rolou aquela operação toda, né? Que claramente afetava diretamente o Flávio Dino. Pra lembrar, a tal da dama do tráfico, ela foi pra Brasília, ela foi pra Câmara, pro CNJ e pro Ministério da Justiça. Alguém viu a manchete, fulana visita o Ministério, dama do tráfico visita a Câmara? Câmara é comandada por Arthur Lira? Não. Alguém viu a manchete, fulana do tráfico visita Conselho Nacional de Justiça? Né? Ministro Luiz Barroso, assessores de ministro Luiz Barroso receberam a fulana? Ou assessor, porque o Luiz Barroso, ministro do STF, é presidente do CNJ. Não. A manchete foi em cima do Flávio Dino. Então, eu vou acreditar aqui, porque isso é uma coisa que a gente pode acreditar, porque é inofensivo, né? Que depois da operação desastrada do Estadão, que nós aqui do ICL desmontamos na técnica, na categoria, com educação, sem ofender ninguém, sem partir para ataque de ninguém, sem expor foto de ninguém, ao contrário do que muita gente quer fazer acreditar, né? Que nós fizemos parte de uma campanha de difamação, balela, besteira, mentira, picaretagem. Quem tá falando isso é picareta, porque não foi isso que foi feito aqui. Vejam o vídeo de quando eu desmontei a matéria do Estadão. Na técnica, na categoria. Com informação, com documento, com a sentença, com data. De modo muito tranquilo. Elogiei o repórter, aliás. Elogiei o repórter da matéria. Agora, então, assim, eu vou acreditar que por birra o Lula falou: ah, é? Então tá bom. Então toma aí. Vai ser agora mesmo. Eu queria deixar para depois do carnaval, sei lá eu quando, né? Também o STF entra em recesso, aquela coisa. Não, mas toma, agora vai tomar. Então tá aí, notícia do dia, tá, gente? Muito bem, ó. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Este programa está acabando. Muito obrigado ao pessoal da Rádio Heliópolis, da Rádio Brasil Atual, da TVT, da TV Kinimurê. Muito obrigado a você que nos acompanhou pelas redes sociais também. Este é o Desperta ICL. Hoje é segunda-feira, 27 de novembro. Amanhã de manhã, às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília, nós estaremos de volta. E agora está começando o ICL Notícias, primeira edição, então não saia daí, não mude de canal, como se dizia na televisão antigamente, porque o programa vai acontecer neste exato mesmo link, tá bom? Até amanhã e tchau! Turma, a nossa aula com Abdul Rahman Mohammed, Malcolm X, o homem e a mensagem, foi uma aula absolutamente indescritível. Só assistindo para entender o quão atual é a história de Malcolm X em relação aos problemas que a gente vive hoje, em 2023. Os problemas de racismo, os problemas de opressão, os problemas que sufocam boa parte da população do planeta.
Muita gente pediu para a gente liberar o replay da aula, ou porque assistiu e quer assistir de novo, ou porque por algum motivo perdeu e está ouvindo falar quão incrível foi a aula. A boa notícia é que a gente liberou o replay. A notícia ruim é que está acabando o prazo para você poder assistir. Clica agora então no link que vai estar junto com esse vídeo para você poder assistir esse replay e entender do que eu estou falando. Malcolm X, o homem e a mensagem, uma aula histórica que você não pode deixar de assistir. Vamos lá!